Que virá então a parte que a gente vai subir na montanha-russa, né? Mas aí continua assim. Então eu começo a trabalhar agora de 6h30. The Last Campfire, que era um jogo que eu já tinha na minha Steam. Oi, tudo bem? Eu sumi. Parece que toda vez que eu começo os vídeos eu falo, eu sumi. Eu sumi mesmo. Dessa vez, as razões continuam sendo as mesmas. Eu tenho uma séria dificuldade com constância em coisas que são para mim. Eu consigo manter constância em coisas para os outros, trabalho, igreja, enfim. Mas quando são coisas para mim, eu tenho uma séria dificuldade para continuar. Talvez isso seja um aspecto da vida adulta no geral. Você acaba deixando de fazer coisas que você gosta de fazer para fazer coisas que você tem a obrigação de fazer. Não é algo que eu quero perder 100%, então cá estou eu tentando de novo. Os últimos meses foram tão difíceis quanto o ano passado. E eu tinha grande expectativa de que esse ano fosse um ano diferente, né? Aquela coisa de quando você vem de uma onda de coisas ruins acontecendo com tanta veemência, a gente cria a expectativa de que virá então a parte que a gente vai subir na montanha-russa, né? Mas aí continua assim. Só que aí entra justamente o ponto que eu trouxe ao final do último vídeo. Eu sinto que eu consegui agir de uma maneira diferente, mas ainda assim eu sou um ser humano que é afetado pelas circunstâncias que acontecem à minha volta de qualquer maneira. Eu gravei algum desses meses, porque todo mês eu tinha expectativa de que eu fosse voltar. Como todos esses meses eu tentava gravar, eu não tenho uma continuidade desses meses por completo, eu tenho recortes deles e tenho as reflexões que eu anotei. Esse vai ser um vídeo diferente, porque além do vlog, vocês vão se encontrar comigo ao final de cada mês, aqui no meu quarto, com meu pijaminha azul, com minha xícara azul, em que eu tive uma péssima ideia de colocar neste momento, porque estava frio até eu ligar todas essas luzes em minha direção, então agora aqui está um inferno. Em fevereiro eu não gravei, porque eu tirei o mês de fevereiro para descansar e para poder planejar algumas coisas que viriam no mês de março, que eu tinha muitos e muitos planos, sem saber eu que todos eles seriam frustrados. Quem dera quisesse assinar a vida me pede mais vida. No mês anterior eu tirei para organizar algumas coisas, adiantar projetos, enfim, tentar me organizar, porque eu já sabia que em março seria um mês muito cheio de coisas para mim. Essa semana minhas aulas voltam, eu só não vou ir 2 dias a semana. Eu estou com uma nova rotina, então eu começo a trabalhar agora de 6h30 para poder ter o resto da outra parte do dia livre para pesquisas, enfim, coisas pré-organizacionais para as metas que eu tenho para esse ano. Começar o meu dia às 5 horas da manhã e meu trabalho começa às 6h30 e vai até às 9h30, 10 horas. E vamos ver como vai ser esse mês de março. Espero que seja um mês abençoado. Estamos em um climinha chuvoso. Once again, the often imitated but never duplicated Trinity 5-7. They back, baby. Don't forget who you're dealing with here. Yo, Adrian. Yo, Angel. Yo, Chanel. Put it down one time right here, yo. First of all, let's get it clear. Baby, it's a brand new year. Trinity ain't going nowhere. Tem 3 coisas que eu queria hoje. Um cafezinho quentinho e um café gostosinho. Hoje eu tô meio poucas palavras. Hoje eu voltei pra uma rotina que eu já estava desacostumada, né? Acordar 4h30 da manhã, ir pra faculdade, chegar em casa às 7 horas da noite. Na verdade, hoje a gente teve um treinamento na igreja com as equipes para um projeto novo. Então eu cheguei em casa agora de 11 horas da noite. Comer algo rápido pra ir dormir, porque amanhã meu dia recomeça às 5. Sabe quando você tá tão cansado que você sente que seu raciocínio nem tá mais funcionando? Tô assim. Comer algo e dormir. Amanhã, sexta-feira, é feriado aqui em Gravatá, mas não é feriado em Portugal. Então eu tenho que trabalhar. Até amanhã. O mês de março foi bem interessante, porque eu tinha criado muitos planos. Eu sou uma pessoa que eu
não fico parada nunca. Eu tô sempre fazendo algo. Eu tô sempre trabalhando. E não é que isso seja saudável. Eu não estou falando isso para que você se espelhe em mim. Hoje, eu sinto muita dificuldade em descansar. Eu posso falar sobre a ausência do descanso não ser saudável e não ser conveniente para um cristão em outro vídeo. Não é sobre isso que eu quero falar nisso. Então, eu sempre estive em atividade. Mas assim como a própria Bíblia fala, muitos são os planos dos homens, mas quem diz o caminho é o Senhor. Quando eu comecei o mês de março, como vocês devem ter visto, eu não queria deixar de fazer nada do que eu queria fazer. Então eu tinha um plano, por exemplo, de trabalhar na empresa que eu estava trabalhando, X horário do dia, para que isso não afetasse as minhas entregas e que eu conseguisse conciliar com a minha faculdade, porque eu também tinha um plano de começar uma pesquisa. Eu não consegui fazer nada disso. Eu saí da empresa que eu trabalhava como freelancer, e eles queriam uma pessoa fixa. Eu já imaginava que isso ia acontecer em algum momento, eu só não imaginava que ia acontecer naquele momento. Aspectos financeiros, por exemplo, eu queria conseguir criar mais planos. Hoje em dia, financeiramente, eu não sou uma pessoa que esbanjo dinheiro, eu não sou uma pessoa que esbanjo luxos, mas aos 20 anos eu queria poder criar metas, eu queria poder pensar, por exemplo, em comprar uma casa, em viajar em algum momento, em tirar uma carteira de motorista. Eu também queria começar uma pesquisa, porque eu sentia que eu estava muito parada na faculdade e porque eu trabalhava, eu não conseguia fazer tantas coisas na faculdade quanto eu via as pessoas fazendo. Então eu tinha a expectativa de fazer uma pesquisa em março. E tudo isso não aconteceu. Além de eu sair da empresa, a minha pesquisa não aconteceu em março. E março me ensinou, eu não tenho o controle das coisas, que eu posso criar os planos que forem, de como eu quero que minha vida seja, em que ponto da vida eu quero chegar, e tá tudo bem, o correto da vida é você criar seus planos. Mas uma das coisas que você precisa entender é que apesar de você criar os planos, você não tem o controle de como as coisas vão acontecer. Eu só não imaginava que sair da minha zona de conforto ia me colocar numa posição tão desconfortável quanto me deixou. Porque alguém que sempre esteve em atividade, que sempre estava criando planos, que sempre estava criando metas, trabalhando o tempo inteiro, não sabia o que fazer. E foi muito, muito frustrante. Eu me sentia incapaz. E aí eu lembrei de uma pessoa com quem eu estava conversando e ele me falou assim, eu olho pra você e eu fico constrangido, porque quando a gente era amigo há anos atrás, a vida meio que levou a gente pra caminhos diferentes, enfim. E eu olho pra você hoje, eu vejo você fazendo tanta coisa e eu acho que eu tô parado no tempo. E quando eu ouvi ele falando isso, eu falei, cara, quem tá parado no tempo sou eu. Porque eu não acho que eu avancei em nada, eu não achava que eu avançava em nada. Porque as coisas não estavam saindo do jeito que eu planejei. Percebe? Não é que as coisas não estavam acontecendo. As coisas só não estavam acontecendo do jeito que eu queria. Quando eu entendi que as coisas não estavam no meu controle, eu fui pro extremo lado oposto. De ignorar tudo o que estava acontecendo de ruim e tentar viver uma ideia utópica de que nada disso ia me abalar. Nada me lembra. Juliano tava com a cara de merda. Ei, moço. Que lindo esse casamento primaveril em pleno outono. Nós dois desde o primeiro beijo até envelhecer, do nosso lindo casamento até quando morrer. Nós dois na praia no domingo quando o sol sair. Nós dois chorando em casa. Nós dois a cada dia desviando da rotina, inventando um novo amor. Na festa ou na dor, nós Vai ser na prova de fogo, rock and roll, deixa. Valendo a vida de vocês. Quem, hein? Valendo a vida de vocês. Vai ser o teste final. Vai embora, manda. Quem? É o louco entre nós. Quem, hein? Quem é o louco entre nós? Já tá vencendo meu salão. Tu vai pra ali, tu vai tirar foto. É, tem que tirar a Paula falando. Não, prefiro só aquelas também organic. Gente, eles são muito ruins. Horríveis. Sigo pa'lante, no miro para atrás. Mi Dios es grande, sé que va a obrar. No me quemo, no tengo miedo. El enemigo dice que no puedo, es una mentira. As pessoas estão jogando as coisas erradas e me julgam por ser burra. É que a gente não tem dinheiro, não é gastar pouco. Eu fiquei sem argumentos, porque eu sou a primeira das vezes.
Você mais que ninguém. Eu acho desnecessário tocar esse telefone. Não tocaremos nesse. Obrigada. Você apertou a minha espinha? Você precisa que eu tenho acne? É isso que você tá falando que eu preciso de skincare? Sem pressão, vai lá. Ai, tô nervosa. Abril foi um dos meses mais legais e mais difíceis também. Foi um dos meses em que eu mais vi as pessoas que eu gostava. É o mês do meu aniversário. Eu fiz 21 anos. Foi um mês em que eu tava o tempo inteiro tentando fingir que tava tudo bem. Todos os meus planos não tinham sido frustrados, que as coisas não estavam melhores do que o ano anterior e que eu não tinha o controle de nada. Eu tava ignorando esses fatos. Eu não queria aceitar que as coisas não iam ser do jeito que eu queria que elas fossem. Eu me tornei uma versão de mim mesma em 2026 que eu não gostava. Eu queria voltar muito a ser a versão de mim que estava positiva quanto à vida, esperançosa quanto ao futuro, mas eu não estava mais assim. A vida tinha me afetado, o mundo à minha volta tinha me afetado. Por mais positiva que eu quisesse ser, a realidade à minha volta não permitia que eu conseguisse respirar essa esperança. Mas eu podia estar rodeada das pessoas que eu amo. Um dos maiores prazeres seria contemplar as pessoas que eu amo chegando nos lugares que elas mais sonham. Sabe, a vida, ela pode ser difícil mesmo, mas não tem prazer melhor nela também do que viver ao lado de boas pessoas. Pessoas que te fazem bem. O segundo ponto a partir desse é que é perto dessas pessoas que eu posso ser quem eu sou. Eu queria tanto demonstrar que eu estava bem para as pessoas à minha volta que eu comecei a enganar as pessoas que eu amava. Mas o mais impressionante é que eu sei, mesmo que eu quisesse fingir, elas viam que eu não estava bem, mas mesmo assim elas estavam ali. E por mais que eu quisesse resolver tudo sozinha, sentir que você tem para quem recorrer quando você precisa é um bom sentimento, sabe? Hoje eu não consegui fazer uma dicotomia de quem eu sou. Seja minha fé, seja design, seja meus gostos ridículos. Se você for alguém que quiser entrar na minha vida, você vai precisar abraçar todas essas coisas, porque eu não consigo dividir. Mas ainda assim, eu ainda sou uma pessoa insegura. Então, quando eu começo a expor isso, esses meus lados para as pessoas, e eu não tô falando sobre fé agora, eu tô falando sobre personalidade, por exemplo. Quando eu começo a expor e depois eu lembro das coisas que eu falei, das coisas que eu brinquei, das coisas que eu fiz, me dá um constrangimento. Mas sabe o que é mais interessante? Que eu acho que as pessoas que ficaram na minha vida hoje, elas gostam disso. Por algum motivo. E eu vejo beleza no que elas não gostam. E eu acho que é aí que tá a beleza das amizades. A beleza da família. A beleza das pessoas que ficam. Apesar de eu ter passado abril boa parte dele fingindo que estava tudo bem, em maio eu acho que eu cheguei ao meu limite do fingimento, da atuação. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar a ser feliz. Eu quero ser mais calmo, eu estou cuidando de mim mesmo. Eu vou sonhar mais uma vez, porque se o sonho acabou, não é um sonho velho que vai acabar comigo. Eu vou mudar, eu já mudei, estou mudando. A vida é feita para aproveitar e de algum jeito acho que estou aproveitando. Se por acaso o amor chamar mais uma vez, acho que eu vou, eu quero tentar ir, eu inclusive acho que já estou tentando. E por que não cantar, e por que não cantando lá, lá, lá. Eu não gravei quase nada de maio. Passei tanto tempo fingindo que eu tava bem pra poder estar bem pras pessoas da minha volta esse ano, que em maio veio tudo de uma vez. Nas minhas orações nesse período, foi uma fase em que eu só falava como eu tava me sentindo. E ali era o momento em que eu poderia expor essas minhas inseguranças. E sobre como não ter o controle das coisas e ver o mundo à minha volta desmoronando me fazia sentir comigo mesma. Tudo que desse errado na minha vida, eu colocasse uma culpa em mim por não ter o controle daquilo. E é aí que eu percebi que eu não sabia confiar em Deus. E na mesma hora eu senti algo falando comigo, algo dentro de mim me falando assim: você é muito orgulhosa.
Só que eu sou realmente uma pessoa muito orgulhosa. Eu não gosto de pedir ajuda. Eu não gosto da sensação de vulnerabilidade, de fraqueza. Eu não gosto. Por exemplo, se eu erro com você, eu não tenho problema de chegar e pedir desculpa pra você. Mas se eu falho na minha vida, pra mim é o fim do mundo. E quando eu me dei conta que naquela fase eu precisava sim de ajuda, em todos os sentidos, mas eu não queria pedir, eu entendi o que Deus estava trabalhando na minha vida, que era no meu orgulho. Então eu não conseguia dar o meu melhor nas coisas, eu não conseguia pedir ajuda, eu não conseguia resolver as coisas à minha volta porque elas não estavam no meu controle, porque eu era muito orgulhosa. Então eu percebi que eu precisava tentar mudar minha rota, eu precisava tentar recalcular as coisas. Foi quando em junho eu descobri coisas novas sobre mim. De manhã eu canto uma nova canção pra você, amigo, do meu jeito, pois estou certo que me ouvirá, pois você Eu lembro que quando eu tava conversando com uma amiga minha da faculdade, antes de decidir pegar essa cadeira de imobiliário, eu falei, olha, isso aqui é um checkmate pra mim. Eu não tô afim de começar coisa nova essa fase. Ai, a sensação de começar uma coisa nova e voltar a estudar algo novo, tudo isso, principalmente na minha área, eu trabalho com designer, né? Falei, véi, tem que estudar sobre design de produto, tô afim não. E eu não imaginava que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei. Eu sou uma pessoa que sou completamente apaixonada por criar. Eu amo criar. E eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja criando. Mas que bom que eu encontrei uma profissão onde eu me sinto realizada nesse quesito, sabe? Mas eu já estava muito cansada de trabalhar no computador. Então eu queria tentar descobrir algum trabalho manual que me realizasse tanto quanto o meu trabalho de criação do gráfico. Júlia, você tem certeza que é com isso que você está trabalhando? Não, ainda não. Eu não sei dizer o porquê. Talvez tenha algum momento em que eu tenha uma reflexão concreta sobre esse assunto, mas esse momento não é agora. Então eu vou deixar vocês com essa autorreflexão incompleta, porque eu ainda não sei dizer se eu vou. O ponto que me fez refletir foi que sempre há algo novo a aprender. E é isso. Eu tô muito feliz, porque eu não tenho controle das coisas. Nos últimos meses, dias e semanas, tanta coisa mudou na minha vida em instalar de dedos. A gente pensa que um ano é pouca coisa, mas na verdade uma semana já é muita coisa. Se eu parar para analisar esse ano, existem tantos motivos para eu ser grata pelo que aconteceu nesse ano. As boas notícias, né? Eu comecei numa nova empresa, eu vou começar a minha pesquisa, se tudo der certo, isso pode ser um caminho muito promissor para o que eu quero. Eu continuo criando meus planos. A diferença é que dessa vez eu entendo que eu não tenho controle de como as coisas podem sair. Eu tenho só 21 anos, então ainda existe muita coisa pra viver, ainda muita coisa pra se acontecer. E talvez você seja alguém que tá com isso também. Talvez você não tenha 21 anos, mas você tem preocupações, ansiedades e desejos precoces. E eu tô aqui pra te falar, tá tudo bem. Você não tem o controle das coisas que vão acontecer na sua vida. Chegar lá, o destino final, ele pode até ser incerto, mas foi incerto até aqui também. Então, sei lá, né? E aqui entra as minhas recomendações que me ajudaram nesse processo de autorreflexão e que de alguma maneira consegui extrair algum aprendizado. Já faz um tempo que eu tenho me inserido no mundo dos jogos, por exemplo, e foi aí que eu descobri The Last Campfire. Esse é um jogo de puzzle e aventura que fala muito sobre esperança. Nele você controla uma pequena criatura chamada Brasa. Ela faz parte de um grupo de viajantes que estava seguindo um caminho em busca de onde fica a última fogueira.
Só que durante essa jornada ela acaba se perdendo dos outros e precisa encontrar um novo caminho. Conforme a gente explora esse mundo, encontramos várias criaturas iguais à brasa, mas elas estão petrificadas. Elas são chamadas de Lamúria, que são aqueles que perderam a esperança. Cada um deles ficou preso por um motivo diferente. Alguns carregam culpa, outros presos por medo, ao arrependimento, à tristeza, ou simplesmente desistiram de seguir em frente. E é justamente ajudando cada um deles a superar esses sentimentos que a brasa consegue reacender a esperança deles, concluindo cada puzzle dentro de sua desesperança. O jogo nunca diz exatamente o que é cada coisa. Isso é proposital, para que cada pessoa possa interpretar de uma forma diferente. O jogo tem um design muito bonito e passa uma experiência muito confortável. É como voltar a consumir conteúdos da infância que não nos forçavam a pensar tanto, sabe? Mas puramente contemplar. No final das contas, The Last Campfire fala muito sobre a vida. Eu vou abrir mão agora de continuar a história para falar sobre pontos que me destacaram no jogo. Você é a esperança que tem para aquelas pessoas ali, para aquelas outras personagens ali. Porque todo mundo ali parece que perdeu a esperança, literalmente, de existir, de continuar a sua própria jornada. Só que você tem a escolha de não salvar elas. E além disso, você também percebe algumas lamúrias que ou não estão prontas ainda para serem ajudadas, ou não querem. Agora eu vou precisar dar um leve spoiler, então se você quer jogar esse jogo, eu recomendo que você pule para 1 minuto que eu vou mostrar aqui. No plot final você descobre que, na verdade, o grande vilão, que era o pássaro, quem estava por trás dele era a Estranha Vermelha. E ela privava as outras almas de continuarem a sua trajetória, porque ela já tinha terminado a trajetória e no final ela tinha percebido que o destino final não tinha nada. Então era melhor que elas ficassem ali, porque o destino final era frustrante, porque ela também não tinha conseguido salvar a todas. E é aí que entra a reflexão final do jogo, de que na realidade o que mais importa não é o destino, mas a trajetória. Como cristã também existem outras reflexões que esse jogo fez e que eu não posso deixar de fazer. Há um tempo atrás alguém havia me perguntado o que eu faria se, sendo cristã, quando eu morresse eu percebesse que não há um céu, não há um inferno, e tudo aquilo pela qual eu havia vivido não existia. Ainda que não existisse um céu, ainda assim uma vida com ele vale a pena. A esperança que eu encontrei, que é uma fonte inesgotável, vale a pena. Que bom que eu posso tentar oferecer essa esperança, trazer luz de alguma forma. Não sei se de alguma forma esse vídeo te edifica e te traz algo bom, mas esse é o meu desejo com os conteúdos e com as coisas que eu crio, trazer luz em meio à falta de esperança. É um ótimo jogo, essa reflexão que eu tive foi totalmente pessoal, mas eu recomendo que você jogue para que você possa também desfrutar das suas próprias reflexões. E é isso, esse foi o meu ano de 2026 até aqui. Eu também voltei com o meu perfil profissional de design, então se você é uma pessoa que gosta desse tipo de conteúdo, Jumi, by Jumi Design no Instagram. Se você chegou aqui agora, fique à vontade para continuar. Me siga nas minhas redes sociais, lá eu acabo sendo mais constante. É isso, gente. Tchau, fica com Deus.